Não, mas na verdade é um grande prazer, Felipe. Eu agradeço você e a todo o time aí da Unisa que está conectado com a gente. É, peço desculpas mais uma vez, porque eu odeio realmente me atrasar, mas imprevistos acontecem e vamos para frente. É, nem precisa pedir para que eu fique à vontade, porque realmente eu me sinto muito à vontade com o time da Unisa. É, eu tenho a honra, o grande prazer de ser preceptor dos internos da Unisa lá no servidor desde 2020. E quando a gente começou a trabalhar junto, e isso foi em agosto de 2020, e eu acho que todo mundo aqui se lembra muito bem, momento em que estávamos em agosto de 2020, com praticamente todos os hospitais fechados para qualquer outra patologia que não fosse Covid, e no meio daquele caos veio a possibilidade de incorporar o time da Unisa ao nosso serviço, e a gente tinha uma série de dúvidas ali se a gente conseguiria dar conta, se era o momento exato, mas mesmo perante todas as dificuldades, a gente assumiu essa bronca juntos, e de lá para cá eu tenho cada dia mais a certeza de que a gente tomou a decisão correta de colocar essa moçada da Unisa, que sem dúvida oxigenou bastante o nosso time e permitiu com que hoje a gente pudesse, entre outras coisas, estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Você já falou um pouquinho a respeito aí da minha história. Eu, de formação, eu sou oncologista, então peço desculpas aí até aos fetólogos quando eu dou essa aula, porque eu não vou conseguir entrar em detalhes muito ultrassonográficos a respeito daquilo que eu vou falar, mas sem dúvida foi um grande desafio para mim, como oncocirurgião, ter que aprender também um pouco de ultrassom, especialmente para que fosse possível desenvolver o ato cirúrgico. Eu trabalho junto com a doutora Denise Lapa, eu não sei se os senhores tiveram a possibilidade de conhecê-la, ou, enfim, se não tiveram, eu peço aí depois deem um Google para ver o currículo dessa grande amiga, que não digo que é uma colega, mas é uma grande amiga, uma grande pesquisadora e uma pessoa que, ao meu ver, colocou a cirurgia fetal do Brasil em um outro patamar por toda a sua competência, por toda a sua trajetória, e um pouquinho daquilo que eu vou contar hoje, com certeza tem muito a ver com a disposição, com essa gana da doutora Denise. Continuo no servidor como chefe da seção de ginecologia e trabalhando um pouquinho, né, para pagar os boletos aí. Mas vamos lá, se você permite, eu vou compartilhar a minha tela Rodrigo, e fique a à gente vai vontade. conversar hoje um pouco a respeito de. Vamos lá, é só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Seguimos sim, Rodrigo, tudo certo. Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do que a gente tem aí de avanços quando a gente pensa em terapia barra cirurgia fetal. Vamos lá. Claro que para a gente poder chegar onde estamos, status hoje da cirurgia fetal, foi obviamente necessário um maior entendimento como base, como grande alicerce para o nosso trabalho, esse entendimento da fisiologia fetal, fisiologia materno-fetal. E vamos lembrar o quanto é difícil, o quanto é complicado a gente fazer estudo em gestantes. Gestantes, eu sempre digo para os nossos residentes, sempre foi visto como quase que algo de cristal, algo intocável. Então, imagina você perfurar ali o útero de alguém grávido de alguma maneira para fazer alguma intervenção em alguém que ainda nem nasceu. Então, obviamente, foi necessário a gente melhorar muito no nosso diagnóstico pré-natal, melhorar bastante também no conhecimento de anestesia materno-fetal e suas repercussões. E claro que o avanço das técnicas minimamente invasivas também pode-se dizer aí que é algo fundamental para a gente conseguir atingir o patamar que estamos hoje. Vai, antes da gente começar a nossa conversa, se alguém ainda não assistiu
a essa série, especialmente ao primeiro episódio. Aqui a tradução está como Cirurgiões Inovadores. Se vocês procurarem a versão em inglês, vocês vão encontrar como The Surgeon's Cut. Está na Netflix. É uma temporada, na verdade, é uma temporada de 4 episódios, e o que eu vou falar hoje está, de alguma forma, linkado ao primeiro episódio, que é o episódio que conta a história do Kypros Nicolaides. Na nossa opinião, o Kypros é o Isaac Newton aí da medicina fetal. Se não fosse ele, possivelmente essa área de atuação, essa especialidade não existiria. E dentro desse episódio, é um episódio de 58 minutos, aí, como a gente pode ver na tela, essa série da BBC conta a história do Kypros, a história pessoal dele, e também conta como aconteceu a primeira cirurgia fetal que a gente dita como de sucesso. Antes do Kypros, obviamente, outros tentaram. A gente vai falar um pouquinho de mielo, por exemplo, hoje, e a primeira pessoa que fez a cirurgia de mielo, por exemplo, foi Brunner, ainda na década de 80, mas de uma forma mais, como posso dizer, de uma forma com uma qualidade mais apurada e com sucesso, especialmente com resultados, a gente pode dizer que o Kypros foi o cara que conseguiu colocar isso na prática clínica. E nesse episódio da série dos The Surgeon's Cut, o assunto inicial aí ainda é cirurgia em meio de CO2. Eu já coloco aqui algumas provocações antes mesmo de entrar um pouquinho no que a gente vai falar de STT. Eu já questiono o STT como uma cirurgia fetal, porque na verdade a gente está falando de fetoscopia, sim. Fetos vem de feto, obviamente. Escopia seria uma ótica dentro ali da cavidade amniótica para poder de alguma maneira olhar esse feto, mas o STT, como vocês vão ver no final da nossa discussão, na nossa conversa sobre o assunto, é uma cirurgia placentária, é uma cirurgia anexial. Claro que a repercussão é fetal, mas se a gente parar para analisar, quem a gente está operando é a placenta, tanto que o nome, se a gente for lá pegar o código TUS para essa cirurgia, o nome do procedimento é laser intersticial placentário. Mas do que se trata? A gente sabe que nas gestações monocoriônicas, tanto nas diamnióticas como nas monoamnióticas, mas muito mais comum nas monodi, né, nas monocoriônicas diamnióticas, até porque elas são mais comuns, muito mais frequentes do que as mono-mono, a gente pode encontrar, na verdade, a gente pode encontrar nas duas esse cenário, né, que é o cenário que a gente vê em 100% dos casos onde temos gestação monocoriônica diamniótica. Em 100% dos casos, teremos anastomoses entre os cordões. E, graças a Deus, a maior parte das vezes, mais de 80% das vezes, essas anastomoses elas são equilibradas, balanceadas, ou seja, tudo que vai para um lado, volta. E essas anastomoses podem ser de qualquer uma das origens aí, venoarteriais, arterioarteriais, venovenosas, arteriovenosas, enfim. A grande questão, a chave da situação é que essas anastomoses, de regra, são equilibradas. Quando elas desequilibram por algum momento, ou seja, quando vai mais sangue em uma direção do que volta, o cenário que a gente encontra é esse. É um feto sendo chamado de receptor, o outro de doador. O feto receptor acaba apresentando um líquido amniótico aumentado. Hoje a gente segue o critério de um bolsão ali maior do que 10 centímetros, enquanto o doador, vocês percebem ali que ele está como um stuck twin, ou cocoon, é assim também que a gente chama esse gemelar. Ele está com líquido reduzido e, obviamente, todos aqui sabemos que o líquido amniótico ele é formado, na sua maioria, especialmente até o segundo trimestre, por conta de diurese fetal. Então, se está circulando mais sangue em um dos irmãos, obviamente ele vai urinar mais e o líquido dele vai ficar aumentado, enquanto a perfusão renal do doador fica debilitada, ele urina menos e a sua bexiga também fica vazia. No ultrassom, o critério 1
para a gente fazer o diagnóstico de um STT é essa diferença de líquido. Se a gente já pega, por exemplo, um grau 2, a gente está com diferença no tamanho ou no aparecimento aí das bexigas. Se a gente vai para um grau 3, a gente já tem alteração de Doppler e aí vai. Mas o objetivo da aula aqui não é a gente falar sobre os critérios de Quinteiro para STT, e sim a gente dar essa passada, essa passeada sobre esse cenário e entender o que o Kypros entendeu também lá em 1992, e o que ele observava era que sempre que um dos gemelares acabava indo mal, e a gente tem que entender o motivo porque cada um desses gêmeos eles podem ir mal, o doador ele é mais fácil de entender, né? Vem uma perfusão menor, ele acaba recebendo menos fluxo, ele tem hipóxia, ele tem restrição de crescimento, mas o receptor, ao contrário do que alguns podem acreditar, fala assim, então ele é o bonzão, ele que está na fita ali, recebendo todo o sangue dos dois, então ele está bem. Não, ele acaba tendo que bombear o sangue de dois, então ele acaba entrando em um processo de ICC, edema generalizado, hidropecia, enfim. Ou seja, não é uma situação boa para ninguém. E, uma vez feitos o diagnóstico, respeitando os critérios ali de Quinteiro, a indicação que Kypros viu lá atrás, em 92, e na série vocês podem ver que depois da meia-noite, em Londres, aconteceu o primeiro laser intersticial placentário. E o que o Kypros teve de entendimento da fisiologia para poder propor essa nova modalidade de tratamento? Ele viu que se eventualmente um dos gemelares acabasse indo a óbito, o que acontecia? O outro, o irmão, acabava indo embora na sequência por hipovolemia. Como assim? Ele acabava esvaziando a volemia dele no irmão, e esse sangue não voltava. Ou seja, se um acabasse indo mal, o outro, como consequência, também iria. Isso acontecia em mais de 95% até 98% das vezes, quando frente a um critério 2 para 3 de Quinteiro. Então, o que ele propôs? E se eventualmente a gente conseguisse entrar na cavidade amniótica com uma ótica e disparássemos laser para coagular essas anastomoses e de alguma forma a gente selasse o destino dos dois. A gente dividisse ali o que há de placenta para um, o que há de placenta para outro. Existem técnicas hoje para se fazer isso, a técnica de Solomão, a técnica mais seletiva, mas a ideia é essa, é fazer com que, se eventualmente um dos gemelares entrar numa situação mais crítica e acabar evoluindo para óbito, não vai, a partir do momento do laser feito, levar o irmão embora. Então, o que o Kypros conseguiu com esse procedimento? Ele conseguiu mudar aquele cenário de 95% de óbito dos dois, quando diante de um critério 2 para 3 de Quinteiro, para 75% de sobrevida de pelo menos um dos gemelares. Passou a ter ali 25% de chances de ter sobrevida dos dois gemelares. Ou seja, realmente mudou a história do STT. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. É um vídeo antigo e eu trago aqui justamente de propósito um vídeo antigo. Para quê? Para que a gente entenda que o Brasil foi pioneiro em cirurgia fetal desde o seu princípio. Essa cirurgia aqui é de 2002, mas o primeiro STT operado no Brasil foi em 98, foi em Taubaté, ou seja, foram seis anos após o primeiro caso feito em Londres, o Kypros veio para o Brasil e fez o primeiro caso junto com a Denise lá na Universidade de Taubaté. O caso deu certo e a partir dali, para vocês terem uma ideia da velocidade das coisas, em 2002 para 2003, quando o Quinteiro colocou os critérios e estabeleceu ali de uma forma mais precisa quando teria indicação de cirurgia, a gente já tem o laser para STT desde 2004, de 2005, no SUS. Então, não é algo que é tão recente assim. Vocês podem observar que essa cirurgia ela foi feita ainda com um monitor de tubo, não era nem um monitor tela plana. Isso foi feito no Einstein 20 anos atrás. A cirurgia começa, como todas as cirurgias fetais, guiadas por ultrassom, né? Começa guiada por ultrassom, é identificado o posicionamento dos dois cordões. Uma vez posicionado, se decide ali qual é o melhor espaço para a gente entrar, e a gente entra com um trocáter, que a gente
inclusive chama de trocáter de quinteiro. Isso é feito com anestesia local na pele e uma sedação leve. Se vocês tiverem a curiosidade de assistir a série que eu indiquei do Kypros, vocês vão perceber que o professor Nicolaides, ele faz lá na Fetal Medicine Foundation, que é do outro lado da rua, do King's College, em regime ambulatorial, com a paciente absolutamente acordada, conversando com ele pede para que a paciente segure o braço dele, e se a paciente estiver sentindo dor, se estiver com algum desconforto, a paciente aperta o braço dele e ele para. Mas ele consegue fazer dessa forma. Acabou o procedimento, ele pede para a paciente esperar 2, 3 horas, ele repete o ultrassom e libera a paciente para casa. Não é a forma que a gente faz aqui no Brasil. A gente faz todos os nossos casos em centro cirúrgico, com anestesia local também, mas com uma sedação leve. A gente acha que quando a paciente está sedada fica um pouquinho mais fácil para a gente conseguir disparar o laser de uma forma mais tranquila. Aí o que vocês estão vendo é justamente essas anastomoses. Acho que está dando para ver ali entre 9 e 12 horas a membrana amniótica, ou seja, isso está passando de um lado para o outro, tá certo? E esses vasos selecionados, eles são então queimados com o laser de CO2, como vocês podem observar aí. Essa cirurgia é feita no meio de líquido amniótico, com uma única punção de 5 milímetros, na verdade é 4,8 milímetros que tem o trocáter de quinteiro. Ótica e camisa, na verdade é o fetoscópio que vocês devem ter visto no começo do filme, queimou os vasos, procedimento de 30 minutos, 40 minutos no máximo, a paciente vai embora no dia seguinte depois de um ultrassom de controle. Como eu tinha falado antes, de 95% de óbito dos dois gemelares, a gente passa a ter a sobrevida de pelo menos um deles em 75% das vezes. Vamos conversar um pouquinho agora da parte que eu mais gosto, que é a cirurgia fetal direcionada ao feto, ou seja, feita no feto mesmo, e mais ainda, no meio que eu estou mais acostumado, que não é o meio líquido. Os ultrassonografistas, eles trabalham no meio líquido. Já o cirurgião trabalha no meio de CO2, cirurgião que faz cirurgia minimamente invasiva, na verdade, pelo menos a maior parte das vezes é assim que funciona. E na Mielo foi onde a gente achou o primeiro caminho para esse tipo de procedimento. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, que está dando uma zica, só um minutinho, eu vou me achar aqui, pera lá. Opa, por que que tá? Mais um, não. Só um minutinho que eu vou tentar voltar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos lá. Pronto, aí, ó, tá tudo bem. Voltou. Vixe, eu vou voltar aqui só para passar essa informação aqui para vocês, a gente já segue, não sei porque ele não está querendo o meu slide, mas o que eu estou mostrando aqui? Números de 2019, DataSUS, são os últimos números que a gente tem de Brasil, 2.849.146 nascidos vivos no Brasil em 2019, e a gente teve ali 752 casos de mielo relatados, ou seja, um para cada 4.000. Vamos falar do racional. Por que a gente pensa em tratar mielo antes do nascimento? Tá querendo me complicar aqui, ó, o sistema, mas vamos lá. Por quê? Porque é uma doença que, através do ultrassom, a gente observa que ela é progressiva, especialmente ali do segundo para o terceiro trimestre, especialmente no terceiro trimestre. E por que ela é uma doença progressiva? Vamos entender um pouquinho antes mielo. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu vou tentar aqui facilitar a vida de todo mundo, uma explicação bem simplista do processo. Mielo é um defeito do fechamento do tubo neural, acho que todo mundo sabe isso, já se estabelece ali por volta da 5ª semana de vida embrionária. Não é uma doença genética, pelo menos até hoje a gente não entende nenhum gene como responsável pela mielo, é uma doença congênita, na verdade, e o diagnóstico, a maior parte das vezes, acaba sendo feito ali por volta de 18, de 20 semanas, onde é possível observar, além da abertura ali da região lombosacra, é onde a maior parte das vezes a mielo acontece, mas ela pode acontecer na região torácica também. Estou falando aqui de nível anatômico, não de nível motor, que são coisas completamente diferentes, tá certo? Mas, de regra, é um mau fechamento desse tubo neural e a medula, que deveria estar protegida por osso, por aponeurose, por músculo subcutâneo, por pele, acaba se expondo. Se expondo a quem? Na vida intrauterina ao líquido amniótico.
tá certo? E esse líquido amniótico, ele muda a sua característica de segundo para terceiro trimestre. No segundo trimestre, praticamente é uma água boba, é assim que eu falo para os nossos residentes, né? Mas depois do segundo trimestre, quando a gente entra ali, especialmente depois de 30 semanas, nesse líquido amniótico já tem mecônio, tem células de descamação, tem cabelo, tem grumo, e esse líquido se torna um ambiente mais hostil para essa medula que está exposta. Então, ele traz um potencial inflamatório e pode sim começar a trazer prejuízo das raízes que estão expostas. E essas raízes, elas são responsáveis pela deambulação, controle de urina, controle de fezes e pode levar a uma paraplegia, pode levar a uma bexiga neurogênica, intestino neurogênico, uma série de complicações relacionadas, tá certo? Mas não é só isso, a medula só não está aberta e expostas as raízes nervosas aqui na região lombosacra. Essas raízes, elas se aderem à pele, elas estão todas grudadas ali, e elas acabam fazendo com que o cerebelo, todo o sistema nervoso central, seja tracionado pelo forame magno, e dessa forma há um entupimento, é assim que a gente enxerga, da circulação normal do líquor. Então, o que acontece? Esse líquor que deveria estar circulando por todo o sistema, ele acaba se acumulando, ele é produzido no terceiro e quarto ventrículo, e ele se acumula fazendo que na vida intrauterina a gente encontre a ventrículomegalia, que corresponde à hidrocefalia no pós-natal, ou seja, a maior parte dessas crianças, 80% a 90% das crianças não tratadas na vida intrauterina, vão precisar de uma válvula, de uma derivação ventrículo-peritoneal ou de uma terceira ventriculostomia, tá certo? Aí, o que acontece? Vieram cirurgiões pediátricos americanos e fizeram esse estudo multicêntrico, 2 centros nos Estados Unidos e um no Canadá, chamado Estudo MOMES, e o objetivo do Estudo MOMES era, vamos fazer de uma forma bem simples, se a gente sabe que piora no último trimestre, vamos operar esses bebês no segundo trimestre, mas como? Da forma mais simples que o cirurgião pediátrico podia encontrar, abre a barriga da mãe, abre o útero, corrige o defeito, dessa forma você fecha o sistema, você fecha aquele vazamento de líquor, você solta a medula e aquele elástico, como se fosse um elástico que você corta aqui embaixo e você vai fazer o cerebelo subir para a sua posição normal. O líquor volta a circular de uma forma adequada, está resolvido o problema. E foi assim que eles fizeram. Eles selecionaram 200 pacientes, 100 em cada braço e, para nossa surpresa ou não, 158 casos após o início do estudo, eles tiveram que interromper por questões éticas. Eles tiveram que oferecer a cirurgia para o grupo que estava na cirurgia pós-natal, eles tiveram que oferecer a cirurgia para esse grupo também. Por quê? Porque eles viram que os bebês que estavam nascendo daquela técnica precisavam da metade dos shunts do que os bebês dos casos controles operados no pós-natal. Eles andavam o dobro, ou seja, de 20% de deambulação, eles passaram a ter 40% de deambulação, e não ficou mais dúvida que esse tratamento era muito bom para o feto, mas as custas disso aqui que vocês estão vendo, vocês são parteiros como eu, e para quem é parteiro como nós, eu acho que incomoda um pouco a gente ver essa cena, né? O útero exposto, se faz uma abertura no miométrio, aqui vocês estão vendo alguns staplers que são usados para esse tipo de hemostasia do miométrio, se acessa o defeito e a partir daí a correção é feita da forma neurocirúrgica clássica. E, enfim, de uma forma sistemática, o que se tem é isso. A diferença é que a maior parte das vezes não é possível fazer um fanestil como está sendo exposto no videozinho que eu estou mostrando. A maior parte das vezes ou é uma mediana, ou um Cherney, ou uma Maillard. E isso para a mãe, obviamente, é algo a gente pensar, né? Do ponto de vista de pós-operatório e de complicações, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas a técnica, basicamente, é a mesma da correção pós-natal, sutura por planos, 3 ou 4 planos, fecha o útero, põe tudo para dentro, fecha a barriga da mãe, e aí se espera o nascimento. São 7 dias, pelo menos, aí de internação, 5 dias, com 2 de UTI. Essa é a média que a gente encontra, tá? Beleza. O próprio Adzik, que é um dos autores do MOMES, ele publicou uma série de 30 gestações subsequentes à cirurgia fetal a céu aberto. E o que ele encontrou?
Em 3 casos, em 10%, houve ruptura de útero, ruptura uterina, no segundo trimestre de uma gestação subsequente, ou seja, era um feto que não tinha malformações, e desses 3 fetos, 2 acabaram obtuando, ou seja, 14% de chance de ruptura uterina. Por que que isso acontece? Vamos fazer um paralelo aí com uma cesárea. A cesárea que acontece no terceiro trimestre, a gente respeita aquelas linhas de Langerhans, onde as fibras musculares elas são paralelas no istmo. Esse bebê vai sair ali depois da cesárea, obviamente, e a gente vai ter o miotamponamento. Agora, na cirurgia fetal aberta, ela vai ser feita no segundo trimestre, numa localização fúndica, a maior parte das vezes, o feto vai ficar lá dentro, justamente no trimestre onde ele cresce mais. Ele vai ali de 700 gramas para 3,5 kg. Ou seja, a gente tem um estiramento progressivo dessas fibras musculares, um risco grande de deiscência, como a gente falou, da ordem de 14%. Desde o século passado, desde 99, começo de 2000, a Denise ela sempre visualizava a correção da mielo podendo acontecer por técnicas minimamente invasivas. E então a fetoscopia seria o caminho a seguir. Aqui a gente vê o Kypros Nicolaides, em 98, fazendo a primeira fetoscopia junto com a Denise, lá na Universidade de Taubaté. E aí, para que isso fosse possível de se imaginar, vamos lembrar que a gente está falando de 25 anos atrás, a gente estava começando a evoluir do ponto de vista de habilidade cirúrgica, em cirurgia minimamente invasiva. Naquele momento, se alguém viesse e falasse, olha, dá para fazer isso por vídeo, ia ser quase motivo de chacota, né? Eu falava assim, mas como assim? Você vai fechar por 3 planos, uma cavidade que tem um teto de 3, de 4 centímetros? Você está doido, não vai acontecer. E a Denise começou a estudar alguns materiais que pudessem ser substitutos de Duramater para tentar simplificar o procedimento e tentar fazer só um plano de sutura, que seria a pele. Aí ela achou esse material, que é uma biocelulose feita por uma cultura de algumas bactérias aqui da Amazônia, é um material nosso, brasileiro, que tinha sido capaz de fazer uma neoduramater em craniotomias de cachorros. E aí, depois de 13 anos em laboratório, inicialmente foram coelhos e depois foram 52 ovelhas operadas no Dante Pazianese, com base, era esse estudo aqui que foi feito, ou seja, na metade dessas ovelhas que eram grávidas, com 105 dias de gestação dessas ovelhas, a gestação vai até 145 dias, ela dividiu em 2 grupos. Um grupo, o fechamento foi feito, obviamente o defeito foi criado artificialmente, né? E foi fechado nas ovelhas no grupo 1, pelo fechamento neurocirúrgico clássico, com 3 camadas, e no grupo 2, só colocava a celulose por cima e fechava a pele, com esse aspecto que vocês estão vendo aqui. Esse era o aspecto final das ovelhas, tá certo? Colocava essas ovelhas de volta para o útero, fechava esse útero, 40 dias depois as ovelhas eram sacrificadas, e aí o que que a gente viu? Vamos lá para histologia. A gente viu que no grupo 1, existia um monte de aderência. Isso é um negativo do fio que foi utilizado, ou seja, houve falta ou perda daquela forma H da medula. Enquanto no grupo onde foi só colocada a celulose e fechada a pele, a gente viu a formação de uma neoduramater e mantida a forma H, o shape H da medula. Esse trabalho permitiu com que depois de 13 anos os primeiros estudos para que em humanos pudessem ser conduzidos. E aí foi feito fase 1 do SECAM, né, da técnica SAFER, com 10 pacientes que provou o feasibility, que era possível fazer, e hoje já são mais de 190 casos aqui no Brasil. Então, aí a gente está vendo um videozinho de como seria o esquema. Só lembrando que 20 a 30% dos casos, o defeito é muito grande e a gente não consegue pele para fechar esse defeito na linha média. Nesses casos, a gente usa um segundo PET, além da biocelulose, a gente usa um substituto de derme, material que é muito usado em queimados, e a gente faz uma sutura não mais pele com pele, um chuleio contínuo, a gente faz agora um chuleio em volta de todo o segundo PET para proteger essa medula que anteriormente estava exposta, tá certo? E, uma vez fechado,
a gente tira os trocáteres, devolve o líquido amniótico e vamos dar uma olhadinha num vídeo aqui, mais ou menos como é que funciona. The idea of this video is to give more details about the technique to close the myelomeningocele cell using the SAFER technique. It's a completely percutaneous approach, and we remove the amniotic fluid and replace it by CO2. We start by dissecting the placode. This area that we are grasping is the transition zone. We use that to be able to specifically determine the region to be dissected. Then we remove this transitional zone and we dissect the subcutaneous tissue so we can free the skin enough to allow primary closure. In some cases where you don't have enough skin, we use an artificial skin. It's going to be shown soon. It's important to dissect as much as you can so you will have a chance not to use the artificial skin. The dissection of the myofascial flap is so important because that is what allows us to close the placode, to protect the placode without squeezing the spinal tissue, because we do the lateral incisions, both sides of the spinal process, and we raise the flap so we can rotate it. This image is showing the distance that we use and cut parallel to the spinal canal to be able to close the myofascial flap without any extra compression of the placode. So you see, after it is raised and rotated, we start a suture in the midline using the barbed suture, both sides, so we can have a perfect closure of the defect. And you can see now how everything is closed. And in this case, the defect was too big to allow primary closure. So we are suturing an artificial skin that's made of thermal matrix with a silicone layer on top of it. Umas imagens fenomenais, né, Rodrigo? Parabéns. You can see the closure. We are now adjusting the artificial skin to the size of the defect, and we use the same barbed suture, and usually we only use one suture, and we can close all around the defect. And this other case, we have done the myofascial flap, and we are using the primary closure of the skin. So again, the same barbed suture, we start in the midline, go up and down, and we have the complete closure of the skin. After we finish the suture, we cut the sutures and put the amniotic fluid back. So with this technique, SAFER with the myofascial flap, we were able to show that our results are no worse than the results in the MOMS trial, and we had a significant increase in the rate of independently ambulating babies. Since in the MOMS trial, you only have 40% of the babies walking, we can reach more than 50% using this technique. We believe that's
because of the presence of the biocellulose and the myofascial flare. The idea. Aqui é o aspecto do nosso bebê número 1, o Joaquim. Ele nasceu com 32 semanas, algo muito parecido ali com o que a gente viu nas ovelhas. E esse aqui é o aspecto quando a gente usa aquela pele artificial que vocês viram. Então, hoje, com esse material, a gente tem esse tipo de cicatriz aqui por volta de 2, 3 meses depois da cirurgia. Aqui, não, isso aqui tem que mostrar. Calma lá, que isso aqui é importante. Então, vamos lá. Esses são os nossos últimos dados que a gente tem de segmento aí de mais de 30 meses ou de menos de 30 meses, quando a gente tem 149 casos. A gente já tem hoje 190 operados, mas aqui nessa régua a gente considerou os primeiros 149, e que de importância, o que eu trago aqui para a gente ver? Hoje, a nossa idade gestacional média de nascimento é 33,2 de idade gestacional. A gente tem a cateterização da bexiga em 35% dos casos, esse número era próximo de 80% no pós-natal, e a gente tem 38% de shunt, comparado com 80% do shunt pós-natal. E a gente tem uma coisa que é muito importante, tetracord. Tetracord é síndrome da medula presa. É aquela criança que estava andando e, de repente, para de andar, ela perde a função. No Mom's Trial, para vocês terem uma ideia, com 30 meses de segmento, eles tinham por volta de 8% de tetracord. E depois, com 6 anos de segmento, de 40% de deambulação, eles passam para 29% de deambulação, porque a medula presa acontece em mais de 20% dos casos. A gente, no segmento de 6 anos, a gente tem 8% de medula presa. Então, a diferença é muito grande. Ou seja, a gente provou que não só do ponto de vista materno, os resultados maternos, e claro, com 0% de deiscência uterina, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu estou falando dos resultados fetais, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho aqui dos resultados maternos. Isso aqui é uma cesárea que a gente fez de uma paciente operada por mielo. Aqui eu estou colocando as na verdade são 2 pacientes diferentes, tá certo? Aqui é o portal de entrada do trocáter de 5 milímetros e a gente acaba usando outros 3 de 3 milímetros, de 11 French, na verdade. Mal dá para ver. Aqui a gente consegue ver a cicatriz do trocáter maior e cada pinça tá em um trocáter. Esse aqui não, tá? Desconsiderem esse. Mas aqui, aqui e aqui foram pontos de entrada. Ou seja, 8 semanas depois da cirurgia, praticamente absolutamente cicatrizado. Do ponto de vista materno, o que eu trago aqui de importância? Aquele número que eu tinha colocado, mais de 186 pacientes, sendo que 25% das pacientes tinham cesariana anterior, no MOMES era contraindicação cesariana anterior. Gestação gemelar, a gente tem 5,37% de casos. Com a nossa técnica é possível operar gêmeos. E a gente tem um único caso onde os 2 gêmeos eram comprometidos, era uma gestação mono-D e os 2 tinham mielo, e a gente fez a cirurgia nos 2. Partos vaginais, 15%, e a gente acha que poderia ser mais. Não é contraindicação parto vaginal para a técnica SAFER. Rotura prematura de membranas realmente acontece, como esperado em qualquer cirurgia fetal, da ordem ali de 65%, e quando ocorre, ela ocorre por volta de 32 semanas. E vamos falar para a verdade, né? A maior parte dos hospitais hoje com 34 semanas, o próprio Kypros Nicolaides, ele coloca isso, né? Que a prematuridade depois de 34 semanas tem que ser vista com um olhar muito diferente. A gente está evoluindo cada vez nesse sentido de melhorar a idade gestacional, mas a gente acha a idade gestacional bastante razoável. A gente tem menos de 10% dos nossos bebês nascendo com menos de 30 semanas, tá certo? Vou colocar aqui outros dados, trabalho de parto prematuro, que a gente compara 20 com 12% na população comum. Esse DPP que eu coloco entre aspas, ele ocorre
porque alguns colegas descrevem como DPP, e a gente tem o segmento de todos os casos, a gente não faz o parto de todas as nossas pacientes, obviamente, 90% delas fazem fora, e elas podem, eventualmente, quando rompe a bolsa, sangrar, e esse sangue confunde, então os colegas não sabem se é bolsa rota, se é DPP, e acabam muitas vezes indo até para uma cesárea desnecessária, mas os dados que estão relatados aqui, a gente tem que ser muito honesto com eles. E a gente tem ali 4 de 183 que acabaram indo a óbito depois da cirurgia. Esse é um estudo que saiu em 2021, que eu vou mostrar para vocês. Saiu no American Journal. A primeira série, na verdade, experiências dos primeiros 300 casos operados, não só incluindo os nossos 150 aqui no Brasil, mas casos operados em outros 11 centros, em 8 países diferentes, onde a gente foi ensinar a técnica. No final da apresentação, mostro isso um pouquinho para vocês, mostrando que os nossos resultados são similares ou melhores do que o do MOMES, porém com menos riscos para as mães. Aqui só algum videozinho com alguns dos nossos bebês. A gente é muito sério no ponto de vista de segmento dessas crianças, a gente tem vídeo de todas elas, todos os nossos dados estão no REDCap, e a gente isso é realmente um diferencial, né? De 186 pacientes, infelizmente a gente teve a perda do follow-up de apenas uma delas. Todas as outras a gente sabe o que está acontecendo com as crianças. Vamos lá. O que eu falei até agora, como a Denise gosta de dizer, é água embaixo da ponte, ou seja, tanto STT como mielo, já é provado que a cirurgia fetal é o melhor caminho quando a gente compara com a cirurgia pós-natal. Muda o rumo das coisas e, inclusive, a técnica a céu aberto, não a técnica fetoscópica, a gente já tem até no SUS aqui também desde 2010, desde 2011, enfim, não, é uma realidade e não tem muito mais discussão a respeito disso. Para finalizar nossa conversa, a gente tem um tempinho aí para a gente responder perguntas e trocar uma ideia. Eu vou trazer só 2 cenários, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas acho que são interessantes os vídeos, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa experiência em outras 2 situações. Brida amniótica, o que aconteceu? A gente fez um laser para STT de uma paciente com 24 semanas, uma Monodi. Uma semana depois, um desses fetos acabou indo a óbito, a gente já imaginava que um deles iria mal, e o irmão seguiu o seu rumo. Com 28 semanas, a gente observou uma brida amniótica desse tipo aqui, justamente na região de tornozelo, e muito possivelmente essa brida foi iatrogênica, porque na cirurgia fetal do laser, a gente acabou fazendo um furo na membrana que divide os irmãos. Isso é relativamente comum de acontecer, é uma intercorrência do procedimento, mas pode acontecer. E aí o feto que sobreviveu, o que ele fez? Com sua movimentação, ele enfiou o pé no buraquinho, só que ele colocou o pé e ele não conseguia mais tirar. E aí fez um anel de constricção e com 28 semanas, a gente observava a cada 3 dias pelo ultrassom, o feixe vascular estava praticamente completamente estrangulado, estava quase entrando em amputação desse membro. E aí a mãe desesperada, o pai, na verdade o vô da criança, médico também, eles queriam que fizesse alguma coisa, a gente foi para o comitê de ética do hospital e a gente pensou, se a gente pudesse oferecer cirurgia em meio de CO2, isso nunca tinha sido feito antes, o que a gente faria? E aí, junto com a comissão de ética, junto com a nossa discussão ali, sempre entro eu, a Denise e o Gregório, um colega aqui de Taubaté, a gente falou, olha, maravilha, vamos entrar em meio de CO2, a gente entra na bolsa do grande, né, que é o irmão que está vivo, e a gente vai soltar essa brida. Mas se a gente só soltar essa brida, daqui a uma semana, 2, pode ser que aconteça de novo. Então, só soltar a brida não vai dar certo. A gente vai ter que tirar toda a membrana que divide os dois, deixar os 2 fetos no mesmo ambiente. Mas espera aí, se a gente fizer isso, pode ter entrelaçamento de cordão e acabar estrangulando o cordão do feto vivo. E aí a gente pensou, maravilha, então o que a gente deve fazer? Vamos soltar o cordão, realmente coagular com o monopolar, com o Hook, tanto na base umbilical como na base placentária. Vamos lembrar que esse cordão ele não tem mais fluxo, ele já está coagulado. E também o laser já tinha sido feito, ou seja, não existiam mais as anastomoses que foram coaguladas com 24 semanas. E aí a gente tira todo esse material pelo trocáter e a gente vê o que acontece.
Poderia dar certo, não poderia dar certo, mas depois de muita discussão a gente fez isso aqui. Então, o que vocês estão vendo aí é o ultrassom mostrando o anel de constricção ali na região do calcanhar. A gente entrou com 3 punções nessa cirurgia, câmera e mais 2 instrumentais. A gente foi soltando devagarzinho e vocês vão olhar ali o aspecto desse pezinho. Aí muita gente vai falar, meu Deus, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo aí? Esse pezinho não tem mais o que fazer, né? Esse pezinho ele vai para o balde, aí não tem mais salvação. O que a gente não pode esquecer, e a gente faz sempre questão de lembrar, que os fetos têm uma coisa que a gente não tem, que são as células totipotentes. Então, da mesma forma que a gente entende a mielo, a gente entendeu esse caso. A gente entendeu que se a gente desse uma sinalização, se a gente de alguma forma mostrasse para esse feto o caminho das pedras, ele poderia se reparar, porque ele tem muito mais essa capacidade do que nós. Então, aí o que vocês estão vendo, a gente está tirando uma brida na pontinha do dedo, ele está totalmente edemaciado esse pé, mas ainda existe alguma vida, existe algum fluxo nele. A partir desse momento, a gente seccionou o cordão, como eu falei para vocês, com monopolar, lembrando que não ia sangrar porque ele estava coagulado, tá certo? Seccionou na placenta e seccionou na região umbilical do irmão que tinha ido a óbito. E aí a gente começou a fazer essa ampliação aí da membrana amniótica para transformar a cavidade em cavidade única. Aí vocês podem pensar, mas espera aí, está tirando toda essa membrana, então rompeu bolsa, né? Vai sair líquido de imediato. Não, não sai. Por que não sai? Porque são 2 membranas. O córeo está íntegro. O córeo ele só tem 3 furinhos, que é o da câmera e dos 2 portais. E esse furinho não é suficiente para ter a perda clínica. Essa cirurgia aconteceu com 28 semanas, essa segunda cirurgia que vocês estão vendo, e esse bebê ele nasceu, como eu vou mostrar para vocês, com 38 semanas. Estamos tirando o cordão, estamos tirando a membrana, e a gente vai dar uma passeada aí para que vocês possam ver o aspecto final dessa cirurgia. Aquele pezinho bem edemaciado, o irmão em óbito ali entre 6 e 9 horas, que é esse branco nacarado, a placenta coagulada lá atrás, eu não sei se vocês viram no detalhe, mas tem o coágulo do laser que a gente tinha feito, e assim terminou. E aí, esse é o nascimento, isso aí é na sala de parto, a gente vê a compressa aqui, né? A gente já vê um aspecto bem diferente do que aquele que a gente viu. Esse bebê foi para uma zetaplastia pela plástica no primeiro dia de vida, foi debridado aqui também, né? Aquela área necrótica que existia. E aqui o que a gente tem são os primeiros passos do Gael. Então, esse pezinho, ele poderia tranquilamente ter sido amputado e frente a um cenário totalmente atípico, é um caso que eu acredito que a gente nunca mais vai ter outro na nossa experiência, foi a solução encontrada e acho que aqui se encaixa muito bem aquele princípio da equidade de Bechamps e Childress, da ética médica de 1988, que diz que a gente deve dar para os diferentes o que é diferente, né? Não dá para todo mundo o que é igual. Esse caso fugiu da regra, mas foi o desfecho que a gente teve. E por fim, os últimos 5 minutos, Felipe pediu para eu falar, eu falei, hein? Eu vou colocar aqui o nosso último cenário, gastrosquise, também algo ainda experimental, assim como brida experimental, agora mielo e STT é prática clínica já, tá bom? Lembrando que a gente tem onfalocele e gastrosquise, o bebê que eu estava operando agora, Felipe, era uma onfalocele, na verdade, era o parto de um bebê com onfalocele e nasceu com a equipe de cirurgia pediátrica na sala do lado, ele já foi para a sala do lado para fazer procedimento, tentar colocar curativa ou correção. Eu saí correndo e vim para cá, mas onfalocele a gente não opera por fetoscopia. O que a gente opera por fetoscopia é gastrosquise. E a diferença básica é isso aqui, a onfalocele, ela tem essa camada de revestimento peritoneal, né, uma anomalia da parede abdominal, não mais da região dorsal e sim da região ventral, e a gastrosquise ela pode ter alça de Delgado, alça de intestino grosso, pode ter fígado, pode ter bexiga, pode ter qualquer víscera exposta, né,
De novo, a quem? Ao líquido amniótico na vida intrauterina. E da mesma forma, o mesmo entendimento da mielo cabe aqui. Então, esse líquido amniótico ele passa a ser agressivo para essas alças. Quanto mais tempo essas alças estiverem expostas a esse líquido inflamatório, maior a chance de complicação que a gente vai ter. Então, a ideia de correção precoce, ela já existia, e existiu, na verdade, um passo antes da nossa cirurgia de gastrosquise, como eu vou mostrar aqui para vocês, que foi esse aqui. Então, eu vou correr um vídeo rapidinho. É uma apresentação da Denise no congresso de 2018 da Fetal Medicine Foundation, congresso lá em Creta. Ela apresentou esse nosso caso, que foi o nosso primeiro e único caso até então de correção por fetoscopia de gastrosquise. E como em introdução, ela mostrou a técnica do Javier Svetliza, que é um argentino, que propôs o simile exit. Exit aqui, para quem não está muito familiarizado, significa ex-útero intrapartum treatment, e foi idealizado para atresia ou dificuldade de intubação, para vias aéreas superiores, ou seja, na hora da cesárea, você tira o bebê pela metade, ele continua conectado no cordão umbilical, sendo oxigenado pelo cordão, e aí um broncoscopista ou eventualmente um cirurgião pediátrico pode entrar em campo para fazer uma tráqueo e ganhar essa via aérea do bebê. No caso da gastrosquise, a ideia é, face à cesárea, essa mãe está recebendo fentanil já 15 minutos antes do obstetra abrir a pele da mãe, para que esse fentanil passe pelo cordão umbilical e o bebê receba a medicação e não tenha dor. O bebê, ele é retirado por inteiro, diferente do exit clássico, por isso que a gente chama de simile exit, mas ele continua conectado ao cordão. Vocês podem ver que tem um obstetra ali segurando o cordão, só vendo a pulsatilidade. Enquanto esse cordão estiver pulsando, esse bebê está sendo oxigenado. Tem um pediatra que coloca uma chupeta com açúcar, com sacarose na boca do bebê, e as alças são todas colocadas para dentro. Uma vez que as alças são todas colocadas para dentro, o cirurgião pediátrico dá um pontinho ali na região umbilical, corta o cordão umbilical, quase Fórmula 1. Todo mundo levanta a mão, põe o bebê na incubadora e ele está tratado, ou seja, ele não vai precisar de um tratamento, ele não vai ficar com as alças expostas, ele vai ter menos ilho. Com isso, ele conseguiu reduzir o Javier de 60 dias de internação para 20 dias de internação. Ele conseguiu menor tempo de nutrição parenteral total, mais rápido a alimentação enteral normal. E aí veio a ideia, por que não fazer por fetoscopia? Em 2014, foi o primeiro caso de simile exit aqui no Brasil, foi feito lá em São José dos Campos. Em 2018, o mesmo pessoal de São José dos Campos nos chamou para fazer esse caso piloto. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu peço desculpas porque a gente não tem o vídeo. Deixa eu diminuir aqui. A gente não tem o vídeo do hack, porque foi feito no hospital público e não tinha pendrive. Mas a gente tem aqui o vídeo gravado num celular para mostrar que primeira dificuldade não, o primeiro obstáculo que a gente teve foi o posicionamento do feto, que a gente está acostumado a posicionar o feto para trabalhar na região lombar, e aqui o defeito era na região ventral. Então a gente, uma vez acessado ali o defeito, e podem ficar tranquilos, não está doendo o bebê, ele está absolutamente anestesiado, tá certo? Os anestésicos, eles passam pelo cordão umbilical, então não há dor, a gente não vê mudança na frequência cardíaca fetal, é esse o parâmetro que a gente usa para avaliar a dor, e a gente vai colocando aí com tranquilidade, não mais na velocidade do simile exit, e sim com bastante tranquilidade. Essas alças não estão praticamente inflamadas, porque elas estão ainda ali com uma idade gestacional mais precoce, e uma vez que a gente acha a chamada alça sentinela, que é a mais pesada, né, a mais dilatada, parece que todas as alças caem para dentro da cavidade abdominal como um ralo. Sabe, quando a gente tem ali, tira a tampa de um ralo e as coisas acabam todas em efeito de turbilhão passando ali pela vazão. Então, uma vez todas as alças para dentro, a gente deu ali 2 pontinhos e encerrou a cirurgia. 5 dias depois, esse parto aconteceu, o pessoal acreditou que poderia estar saindo de novo alguma alça quando eles vinham por ultrassom. Vamos lembrar que era o nosso primeiro caso, a gente não sabia
exatamente qual ajuste adequado para dar. O pessoal foi para um simili-exit, esse bebê nasceu de simili-exit, só que aí só fez um reforço de um pontinho e em 12 dias foi para casa. Foi o único caso que a gente tem relato de correção de gastrosquise por meio de CO2. O pessoal do Texas Children, eles fizeram agora, lançaram um trial em maio, eles estão recrutando pacientes para fazer o projeto fase 1 de feasibility por uma técnica semelhante, só que é uma técnica híbrida. Eles abrem a barriga da mãe, colocam os trocáteres e aí fazem a cirurgia, depois eles fecham a barriga da mãe. Percutâneo, só a gente e quem a gente foi treinar. Além do Thomas Cole, que é um colega na Alemanha, que também faz a técnica 100% percutânea. E esse caso que eu acabei de mostrar para vocês, esse vídeo, acabou em uma publicação recente, a gente publicou só agora, depois de 5 anos, 2023, na revista do Einstein, essa nossa experiência com o caso de CO2 para gastrosquise. Em 2017, a gente recebeu o primeiro convite para fazer um projeto fora do país de correção fetoscópica, e eu faço questão de, no finalzinho, aí, esses últimos 30 segundos de apresentação que eu tenho aqui, Felipe, eu vou mostrar um pouquinho da história, que a gente, depois de tanto tempo de laboratório, de muita relação da Denise, especialmente ali com os animais, a gente fez o fase 1, a gente fez a nossa segunda publicação, que foi na ISWOG, com os primeiros 54 casos, e aí, em 2017, veio o primeiro convite, foi em Israel, em Jerusalém. A gente foi ensinar a equipe do Yuval enfim, foi a primeira localização fora do Brasil que aderiu à técnica SAFER. No mesmo ano, a gente foi para o Chile, na Clínica Universidade Los Andes, junto com o Massami. E o Massami hoje, todos esses grupos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles fazem de rotina a técnica, eles implementaram a técnica SAFER no sistema de saúde deles, né? Em 2018, foi o primeiro caso nos Estados Unidos, foi na Columbia University, em Nova York. No mesmo ano, na Itália, no Hospital São Paulo, em Milão. Em 2018, também, como uma retribuição ali à colaboração que o Kipros deu para a gente no STT, em 2018, foi o primeiro caso no King's College, e hoje o King's acaba usando a técnica SAFER também para correção da mielo, junto com o professor Kipros Nicolaides e a Marta. Também em 2018 foi o primeiro caso na Ásia Oriental, foi em Hong Kong, hoje em Taiwan, o professor Chang também faz a técnica de correção brasileira. Aqui em Los Angeles, professor Ramin Schmidt, na University of Southern California, no Hospital Huntington. Esses caras já têm, para vocês terem uma ideia, mais de 60 casos operados com a técnica SAFER. E foi um dos últimos lugares que a gente foi para ensinar a técnica, foi em novembro de 2019. Aí veio a pandemia, e aí é o que eu mostro. No meio da pandemia, o professor não está dando certo para mostrar, mas enfim. O professor Kipros Nicolaides tinha algumas dúvidas, então a gente começou a transmitir as cirurgias por videotransferência, e a gente vê aqui, não está dando para voltar o clipe, não sei o que está acontecendo, ele com a camisa do Brasil, como uma gentileza, assistindo lá de Londres a gente operar. E agora, em 2023, na verdade, final de 2022, a gente voltou com outros projetos em outros países que estavam parados, e a última equipe que a gente treinou foi a equipe do Uruguai, do Hospital Pereira Russell, junto ao pessoal da Fundação Caldeiro Bárcia. E aqui a gente tem a Ana Bianchi, que é a presidente da Fundação Caldeiro Bárcia. Para quem não lembra, Caldeiro Bárcia, unidades de Montevidéu, na verdade, Felipe, né? Onde foi registrada a primeira contração uterina da história da humanidade, foi lá no Pereira Russell, e para a gente foi uma honra muito grande poder fazer parte aí da história de todos esses lugares, e eu tenho certeza que em muitos outros, em pouco tempo, a gente vai expandir essa técnica que é brasileira, que é de uma mulher, com uma celulose que é produzida na Amazônia. Então, acho que isso aqui mostra um pouquinho da cara do que aquilo que a gente faz, e não importa se você é brasileiro, se você é venezuelano como Quinteiro, ou se você é, enfim, de qualquer outra localidade, se você segue o caminho correto, com os dados sendo muito bem coletados, muito bem respeitados, com publicações, o mundo respeita. E eu vejo que hoje o Brasil, com qualquer falsa modéstia de lado aí, é um dos maiores
centros, a gente tem aqui um dos maiores centros de cirurgia fetal do mundo. Felipe, era isso. Peço desculpas pelo atrasar aí do horário e me coloco à disposição para, se alguém tiver alguma pergunta, vamos trocar uma ideia aí. Eu vou parar o meu compartilhamento, tá bom? Maravilha. Bom, Rodrigo, acho que você não tem que pedir desculpa. Eu acho que a gente tem que agradecer. Acho que não tem nem o que falar. Eu tenho 223 palavras de elogio, mas eu vou abrir para pergunta. Vamos deixar o pessoal perguntar. Tá, por favor. Aninha, quer começar? Parabéns pela aula, né? Incrível. Eu sou super fã do trabalho da Denise. Assim, vocês têm um trabalho assim muito maravilhoso, é indiscutível, né? As vantagens da cirurgia fetal para mielo, né? Então, o laser, né? Então, é todo um legado assim. Fico muito orgulhosa, né? De ver isso acontecendo e expandindo para o mundo, né? A gente levando aí coisas boas. Parabéns, parabéns. Muito bom. Obrigado. Rodrigo, tem uma pergunta no chat. Uma pessoa que mandou aqui, a Ingrid Gastaldelli, perguntando do momento ideal para fazer a cirurgia. Aqui ela já bota, né, que o ideal é fazer no segundo trimestre, mas teve uma mielomeningo aí, que só descobriu na hora do parto, enfim. Se fosse visto no terceiro trimestre, ainda não na hora do parto, ainda teria correção? Então, só acho que o timing cirúrgico. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Para responder a sua pergunta, eu vou usar 2 trabalhos. Um trabalho da Helena Carreiras, do grupo de Barcelona, e um trabalho mais recente do professor Belfort, que é do Texas Children. Esses 2 trabalhos, eles analisaram o quê? Eles analisaram por ultrassom, e hoje o que a gente avalia, o que a gente consegue avaliar é nível motor. A gente não consegue avaliar bexiga neurogênica nem intestino neurogênico por ultrassom, não tem nenhum exame que nos mostre isso. Mas a função motora, especialmente de mobilidade de joelhos, de calcanhar, de pé, isso a gente consegue saber. Existe já técnica descrita com essas publicações que eu acabei de colocar para vocês, tanto do Belfort como da Helena Carreiras. E até 28, a gente acredita aí, eu digo mais acreditar, estou falando trabalho até 28 semanas. Não há uma perda significativa de função motora até essa idade. E a resposta justamente vem daquela questão do líquido. Até 28, 30 semanas, extrapolando a minha opinião aqui, seria adequado operar. Além disso, a gente já encontra um placódio mais inflamado. Eu vou colocar um slide nessa aula, eu acabei esquecendo de colocar, que mostra nitidamente o placódio no segundo trimestre e o placódio de um bebê quando ele nasce e ele não é operado na vida intrauterina. Ele está todo grudado, ele está todo vermelho. O placódio que vocês viram nas cirurgias que eu mostrei, ele está rosa, ele está com pouca inflamação. Então, o que a gente vê é que teria prejuízo. Se você esperar mais no terceiro trimestre, teria prejuízo. Agora, eu vou colocar um outro detalhe. Nesse sábado mesmo, a gente teve um webinar a respeito de mielo, e a Denise falou bastante. Será que o uso da celulose, mesmo na correção pós-natal, não teria seu benefício? Em vez de corrigir por planos, com 3 planos, colocar a celulose, fechar só a pele, ou eventualmente um plano muscular em cima da pele, como eu mostrei para vocês, a gente acredita que sim. A gente acredita que a modificação da técnica pelo uso da biocelulose vai permitir menos aderência, menos tetracorde, mais bebês andando a médio e longo prazo. Mas isso não tem estudos. Então, para eu responder a sua pergunta, não existem ainda estudos que provem isso, tá certo? Mas a gente entende que é bem seguro operar isso, já tem trabalhos pelo menos até 28 semanas. Então, uma falsa ideia de que o quanto antes, melhor, já não existe mais, que é uma balança. Se você operar com 20 semanas, você tiver um delta T até o parto de 8 semanas, o seu bebê vai nascer prematuro extremo com 28. Se você opera com 28 semanas, com 26 semanas, e a nossa idade gestacional, que a gente gosta de operar, é com 26, mas o nosso limite normalmente é 24 para 28. Se você opera com 26 e tem o mesmo delay de 8 semanas, esse bebê vai nascer com 34 semanas. Você fugiu da prematuridade, muitas vezes você não faz nem corticoide depois.
você só faz antes da cirurgia. Então, o cenário como balança deve ser muito pensado de prematuridade, porque às vezes a prematuridade ela é mais grave do que a própria mielo. Mas deixar para corrigir na hora do parto por fetoscopia, não vejo indicação, mas eu vejo uma boa sinalização de que num futuro talvez se mude a técnica da pós-natal. E aí não corrija-se por planos e sim com a celulose. Não sei se eu respondi, mas... Perfeito, doutor. Muito Sim, obrigada. e respondeu sim. Eu acho que só tem talvez mais uma coisa para falar, se o Rodrigo me permitir. À Vamos lá. medida que você corrige mais tardiamente, a gente vai perdendo não só movimento de membros inferiores, mas se você tem a herniação do cerebelo, a hidrocefalia também pode piorar o prognóstico cognitivo, né, do futuro dessa criança. Lu, você levantou a mão? Fala aí. A Lu está falando do celular fixo ou do celular? Ou do telefone fixo, Lu? Precisa abrir o áudio. Você está muda, Lu, você está muda. Meus problemas com a tecnologia, né, Felipe? Agora... Boa noite. Eu amei sua aula, parabéns. Assim, é muito legal porque a gente tem aqui vários residentes, vários internos, né? E o que eu acho mais legal, ouvindo você falar, é porque a gente vê muita gente hoje muito decepcionado com a medicina no Brasil, né? A gente ter tanta faculdade formando tanto médico, então a gente que trabalha com a docência, a gente vê toda essa meninada querendo ir para fora. E eles têm uma ideia que a medicina no exterior, eu tenho muito parente que hoje mora no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e a sensação que eles têm é que é bom formar e ir para longe. E eles não têm a noção de quanto que no Brasil a gente é melhor, né? E então é tão legal ver você estar dentro de uma equipe que você vai para o mundo fazendo uma técnica no Brasil e que vocês são os melhores. Então, assim, dá para a gente uma alegria tão boa de ver o Brasil sendo Brasil, porque eu tenho vários colegas, inclusive eu tenho vários colegas formados na Unisa, que levaram técnicas de cirurgia cardíaca e são chefes em grandes centros nos Estados Unidos. E para eles aqui é tão estranho, primeiro porque eles não acreditam que o Brasil é melhor, porque brasileiro opera como ninguém. A gente tem uma mão que ninguém tem, a gente é diferente. Tanto que o mundo vem para cá. Então, assim, é muito bacana você estar vindo falar uma coisa que a gente fala isso em sala de aula, mas eles têm uma ideia que eu vou fazer estágio na Itália, eu vou para os Estados Unidos. Então, assim, para mim, assim, você está sendo uma resposta do que eu falo na sala. Cara, acredita em vocês precisam estudar. Vocês são os melhores. Então, para mim, assim, você está sendo uma resposta do que eu falo dia a dia, do que eu acredito. Então, para mim, assim, você está sendo uma resposta do que eu digo todos os dias. Então, obrigado. E eu comecei lá, eu sou da Unifesp junto com o Felipe, né, há muitos anos, e eu comecei a ver os primeiros passos do professor Moron com a meningomielocele, que ele fazia junto com o pessoal da neuro, e no comecinho ele tinha um limite para a cirurgia, dependendo do tamanho da lesão, para começar a indicar ou não cirurgia. Como que funciona isso? Tem um tamanho do tamanho da lesão para você indicar a cirurgia intraútero? Ou qualquer tipo de lesão hoje vocês operam? Isso ficou para mim uma dúvida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as suas palavras, agradecer a sua pergunta, mas antes de responder a pergunta, eu digo até que a gente fica arrepiado mesmo, emocionado de ouvir isso, porque a gente pensa muito parecido. Eu trabalho com residentes há muitos anos também, e eu dou aula para todos os residentes e para os internos do 6º ano da Unisa, toda quinta-feira de manhã, lá no servidor.
E as minhas aulas, elas são todas fora da casinha. Então, eu falo sobre cirurgia robótica, eu falo sobre cirurgia fetal, justamente com o intuito de mostrar, olha, turma, isso aqui é brasileiro, isso aqui realmente é nosso. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e fala que você usa como trocáter um introdutor vascular de 11 frente, porque não existem empresas que querem gastar dinheiro para fazer um trocáter de 3 milímetros, as pessoas olham para você, eu digo, os americanos especialmente olham para você como se você fosse um extraterrestre. Eles falam, como você pensou em usar um introdutor vascular e como é que você foi lá no centro de materiais especiais e enfiou a pinça para ver se cabia, porque eles acham isso genialidade. Eu falo, tá bom, talvez tenha um quê de genialidade, sim, mas isso tem muito mais, sabe o quê? Tem a ver, na minha opinião, com Carapicuíba no nosso sangue, sabe? Com Itapevi, com dificuldade, porque a gente não tem material nenhum. Todos os materiais que eu mostrei para vocês são adaptados. Nada foi feito para fetoscopia. E a gente consegue, de um limão, fazer uma limonada. Isso é muito próprio do brasileiro, porque a gente tem dificuldade, a gente sofre. Os caras, eles têm centros de vários engenheiros lá na porta deles, falar, o que o senhor doutor quer? Eu quero uma pinça com uma curvatura de 12 graus para a esquerda. A gente não tem nada disso, e a gente se vira com o que tem, e eu posso dizer para todos aqui que a gente se vira muito bem. Então, muito obrigado por esse comentário, eu acho que a gente está muito alinhado em relação a isso. Mas eu acho, Rodrigo, que eles não têm a sua eles não têm a sua mão, eles não têm a sua genialidade, que eu acho que isso é do brasileiro. E é isso também que você está levando para o mundo, entendeu? Então, assim, você está super de parabéns, e é isso que você está levando para os meninos, que eles têm que acreditar neles, porque não existe ninguém como nós. E é por isso que a gente dá tão certo, porque lá fora eles deixam as pacientes, às vezes, morrer, porque eles não sabem o que fazer na vigência de um sangramento, porque eles estão esperando embolizar uma uterina e eles não sabem fazer uma urgência. Exatamente, concordo plenamente com você. E em relação à sua pergunta sobre tamanho de lesão ou tipo de lesão, vamos lembrar que a gente tem as lesões mais planas, que são as raquisquites. Essas são um pouco mais difíceis do ponto de vista técnico para operar, mas tamanho de lesão não é um critério. E os critérios que tanto o professor Moron ou como outros centros, existem vários centros no Brasil que fazem a cirurgia a céu aberto, todos eles usam o critério do MOMES. E o critério do MOMES, o MOMES foi um estudo feasibility também, ele foi um estudo para ver se dava para fazer. Então, ele foi muito restrito nos critérios. Vou citar aqui alguns exemplos que com a nossa técnica já caíram por terra. Eles só operavam com cariótipo. Hoje a gente não pede mais cariótipo para operar. Eles só operavam até 25 semanas e 6 dias. Hoje a gente opera tranquilamente até 28 e a gente já operou até casos com 30 semanas. Eles só operam pacientes que não tiveram cesarianas anteriores. A gente já operou paciente até com miomectomia anterior. Eles só operam pacientes com IMC abaixo de 35. A gente opera com qualquer IMC. Então, os critérios eles foram mudando bastante ao longo do tempo e tamanho de lesão não costuma ser problema, até porque a gente tem o plano B, que seria aquela segunda película. A gente já operou lesões enormes, que ocupavam quase todas as costas do bebê. Talvez a celulose ajudou para isso, né? Mas não tenha dúvida, não só a celulose, como a derme artificial. E hoje, com a técnica que a gente tem, mesmo defeitos grandes, a gente acaba usando uma celulose, uma derme, substituto de derme, pequeno, porque a gente vai fechando os bordos e chega na área mais central, aquela área de maior tensão, a gente coloca a menor película necessária. Então, pode dar um pouco de trabalho do ponto de vista técnico, mas jamais é critério de exclusão ou de não inclusão para a cirurgia. Nossa, perfeito. É que a gente está acompanhando com você a evolução da técnica, né? Quando a gente começou a acompanhar os primeiros casos, exatamente como você está falando, tinham várias restrições, porque eram os primeiros casos, né? Eram as primeiras experiências, e vocês foram tendo uma evolução e foram vendo que foi dando certo, né? Por E exemplo, eu posso gemelares terminar? era algo impossível, e hoje a gente tem 10 casos de gemelares.
Então, não existe nenhum gêmeo com mielo, até hoje, na medicina, que foi operado intraútero, senão pela técnica Safer. Nossa, Então, eu está eu mudando fiquei encantada muito com esses o seu caso termos. de Brida, do gemelar. Demais, né? Aquele, Não, esse caso foi encantador. Foi desafiador, né? A gente pode chamar de desafiador. a gente pode chamar de uma septostomia aquilo que foi feito, Rodrigo? Eu acho que, cara, eu tenho tanta dificuldade Não de sei, nominar as coisas que a gente não sei. faz. Você Septostomia, a gente é uma perguntar, técnica antiga, né? A gente por exemplo, eu não fazia. tenho pneumoperitônio, como é que você chama? Pneumoútero? Não Porque sei. não vai gás para a Uma boa cavidade pergunta. abdominal Uma boa materna. Eu não tenho pergunta. nome para isso. Então, uma septostomia, acho que sim, acho que cabe. Ou uma amniostomia, porque o córeo ficou íntegro. Então, só foi Sim. seccionado âmnio. Então, são casos que, pela particularidade, eles exigiram da gente algo diferente, esse pensar fora da casinha, que eu acho que aí é brasileiríssimo, né? Porque pode ter certeza, esse caso de Brida, em qualquer lugar do mundo, e a gente Tá. conhece todos esses centros, o que o pessoal ia dar de aconselhamento para esse casal? Imagina o casal desesperado, depois de 4 semanas, já perderam um dos gemelares e agora vai ver progressivamente perder o pezinho do filho, do outro. Eles falariam, je suis désolé, meu amigo, entendeu? Vida que segue, paciência, não tem o que fazer. E aí, dentro de um cenário absolutamente adverso, correndo todos os riscos do mundo, a comissão de ética foi fundamental. Acho que isso é uma outra coisa legal da gente falar. Comissão de ética, a gente normalmente tem muito medo, né? Sabe, é comissão de ética, o cara fez alguma besteira e vai ter que ir lá se justificar. Mas justamente o contrário. A comissão É de o ética, oposto. ela serve para sustentar um grupo a ter discussões com pessoas com pensamentos diferentes, com formações diferentes. Na comissão de ética do hospital tem farmacêutico, tem auxiliar, tem engenheiro, tem. Então você conversa com pessoas que abrem a sua mente. Vocês não têm noção, por exemplo, quanto foi difícil fazer o primeiro caso de gemelar com os dois acometidos. Só para vocês terem uma ideia, um era de pior prognóstico e outro de melhor prognóstico. Um tinha mais movimentos das membros e o outro tinha menos. Quem se opera primeiro, Felipe? Você escolhe um para operar? É Você uma opera um, espera uma pergunta semana e opera o peculiar. outro? Você deixa alguém para trás? Sabe o que o Kypros Nicolaides falou quando a gente operou esse caso? Ele falou, vocês são latino mesmo, vocês são tudo apaixonado. O que esse casal quer? Esse casal quer um filho. Faz uma interrupção seletiva e trata um só. É muito mais fácil para vocês. Olha onde foram as ideias. Então, gente do mundo inteiro palpitando. No final das contas, é complicado até para a gente, eticamente. O que a gente vai fazer? Será que eu estou indo para o centro cirúrgico fazer aquilo que eu acredito? Será que eu, com a minha crença, com a minha religião, com a minha forma de enxergar o mundo, eu vou tranquilão para o centro cirúrgico para ligar um cordão de um e só investir no outro? Se judicialmente isso fosse possível ou não? Então, é complicado, né? A gente está falando aqui de uma doença que não é letal. É uma doença que traz muita morbidade. Mas uma Para morbidade esse muito casal importante, né? ter 2 filhos com malformações, graças a Deus, esse caso a gente operou os dois na mesma cirurgia e hoje os dois andam. Isso traz mais conforto para a gente, porque se a gente tivesse interrompido um, dá para entender? Então, essa questão ética, eu acho que é um outro ponto que é ponto de aula. Quem já passou comigo da Unisa sabe que uma das aulas que eu dou na quinta-feira justamente é sobre ética em medicina frente às novas ferramentas que a gente tem. Até onde que a gente é ético, até onde que a gente quer ser herói, até onde que as coisas estão indo. Então, acho que dentro desses novos cenários, dessas novas tecnologias, é super importante a gente discutir ética. Qual é o momento de parar? Qual o momento de a gente falar, olha, daqui para frente não dá mais, né? Mas eu tenho certeza que esse limite ele está sendo ampliado, que essa corda está esticando e que cada vez mais a gente está dando passos onde antes, e antes eu digo 20 anos, 30 anos, a história da cirurgia para mielo em meio de CO2, estou falando de 10 anos. O primeiro caso foi no dia 16/6/2013, que a gente operou o Joaquim, aquele bebezinho que eu mostrei as costinhas para vocês. Então, hoje, o Joaquim, ele está com 10 anos. A gente jamais achava que o Joaquim ia andar. Hoje, o Joaquim luta karatê. Então, para a gente é uma satisfação muito grande ver que essa corda ela está cada vez se esticando. Mas tem que ter um limite, não é para tudo também.
O, Sem, o, sem o Rodrigo, palavras. posso só perguntar a última coisa? Claro. Como funciona todo esses procedimentos em relação aos planos de saúde? O que Perfeito. tem cobertura? Porque a gente tem muito colega aqui que vai ter casos no consultório e vai ter paciente que tem plano. E isso tudo tem algum atendimento, tem reembolso? Os pacientes têm que pagar tudo particular? Ou vocês atendem só em hospitais de universitários? Não, essa é a nossa grande batalha desde 2016. A gente tem um projeto que está parado lá em Brasília, no PROAD, porque o que a gente quer é ensinar 5 regiões. A gente acha até absurdo a gente já ter ido para tanto lugar fora para ensinar, e aqui a gente ainda está ensinando a fazer a céu aberto, né? Mas como é que funciona? A gente só opera no Einstein, a gente não opera em nenhum outro hospital aqui no Brasil. E lá no Einstein, para se operar, realmente tem que ter algum convênio. O que a gente observa hoje é que antes, 100% dos casos eram judicializados, ou seja, era através de liminar. Então, tinha convênio. Com a literatura que a gente tem hoje, a paciente entra na justiça e não teve até hoje um caso sequer que foi negado. 100% dos casos, o juiz dá causa de liminar para se operar. Hoje já não é mais 100% judicializado. Hoje já existe uma boa parte de acordos entre os convênios e o hospital. Porque se a gente pensar em custo, só para vocês terem uma ideia, um bebê que nasce com mielo e ele não é operado na vida intrauterina, ele custa no primeiro ano de vida, nos Estados Unidos, que lá tem um monte de trabalho sobre isso, entre 1 milhão e 2 milhões de dólares, no primeiro ano de vida, com internação e cirurgias. O valor da cirurgia fetal não fica 10, 5% disso. Tá certo? Então, do ponto de vista financeiro, os convênios começaram a enxergar que eles vão gastar muito menos se eles fizerem a técnica endoscópica. E eles já estão começando a entrar em acordo. Então, o primeiro momento acaba sendo um pedido, tipo uma petição. E depois os convênios, em geral, eles conversam. Né? Custo efetivo, né, Rodrigo? Exatamente. No SUS, o que a gente tem no SUS? No SUS, a gente tem a STT e mielo a céu aberto. Isso está no SUS. Já existe um código TUS para isso, e os grandes centros, por exemplo, o HC hoje oferece a cirurgia fetal, tem um grupo lá que faz, mas ainda a técnica aberta. Quase todas as capitais do Brasil hoje têm algum centro que faça a técnica aberta, mas endoscópico, só a gente e o grupo da perinatal, que é o grupo do Renato Sá, que a gente também treinou. Durante 2 anos, a gente foi uma vez por mês para operar no Rio. Então, lá na perinatal da Barra, o Renato Sá opera mielo da forma que a gente opera, mas é o único lugar. E a gente agora, para finalizar essa questão, a gente vai começar o projeto fase 1 Feasibility de gastrosquise, o trial mesmo, são 10 casos, e esses 10 casos vão ser feitos lá no Uruguai, não vai ser feito aqui. Por quê? Justamente porque a gente opera no hospital 100% privado. Para fazer esse tipo de projeto, tem que ser no hospital público. Então, a gente vai fazer lá no Pereira Russell. Os primeiros 10 casos de mielo, feasibility, fase 1, foi feito em hospitais públicos aqui, com a ajuda da, meu Deus, da Prodesp, com financiamento da Prodesp. E da gastrosquise não saiu aqui, então a gente vai fazer esse multicêntrico lá. Bom, tem uma pergunta aqui do Gabriel, nosso professor aí da Unisa, falando sobre hérnia, perguntando, na verdade, sobre hérnia diafragmática. Sim. Eu acho que ele quer perguntar, talvez, de balão. Isso. Então, na verdade, obrigado pela pergunta. Eu lembro vocês que eu não sou ultrassonografista, eu estou no grupo como alguém que tem alguma experiência em cirurgia fetal, mas eu vou tentar responder. Hérnia diafragmática é um terror. Já começo assim, porque os resultados eles acabam não sendo muito bons. Para você poder operar um caso de hérnia diafragmática, você tem que estar muito bem linkado com a maternidade. Então, não adianta para a gente, para o nosso
serviço, a gente faz a colocação do balão e essa paciente volta para o interior ou volta para a cidade dela, ela vai ter um parto na madrugada, na hora de nascer, se não tiver uma equipe especializada para poder tirar esse balão e ganhar essa via aérea, você Morre, né? perdeu o seu trabalho, você perdeu o seu bebê. Então é muito complicado fazer hérnia diafragmática no nosso sistema, é melhor você fazer no sistema público mesmo, onde se faz. Os índices que a gente usa, na verdade, é a relação do pulmão com área cardíaca, existe uma série de outros fatores mais relacionados à escolha através de critérios ultrassonográficos, que eu prefiro até não colocar aqui para vocês, que não é muito da minha praia, eu não piloto o ultrassom. Mas sim, a gente tem alguma experiência, eu digo que é 2, 3% dos casos que a gente opera muito mais em meio de CO2 do que no meio líquido hoje. A gente tem uma média de 1 STT para cada, sei lá, 10 mielos e tem 50 mielos para cada caso de hérnia diafragmática que vem. Mas eu acho que a grande dificuldade da hérnia ainda é esse link com a cirurgia fetal com a maternidade. Essa é a grande discussão. No SUS existe, e existe no HC. O HC também faz colocação de balão. Lá no Rio, na UFRJ, também tem o pessoal que coloca balão. Então, existem centros que fazem no SUS, mas não é uma regra. Infelizmente, os casos, nem todos têm um sucesso. O sucesso ainda é bastante restrito. Eu vou perguntar se alguém tem mais alguma questão. E aí, na verdade, vou fazer eu uma pergunta por enquanto. Por favor, Felipe. Rodrigo, eu queria saber, eu tenho aí um passado aqui na cirurgia fetal da Unifesp, acompanhei um tempo os procedimentos no Santa Joana. Talvez o doutorado saísse na morbidade materna na cirurgia fetal aberta, acabou não dando certo. Enfim, era uma dúvida qual era a morbidade materna, né, quando se opera o feto. Não era a técnica endoscópica, era a técnica aberta. Você falou bem, né? Você falou que as pacientes da cirurgia fetal aberta, né, a céu aberta, que é a do MOMS, né, eles ficam em geral uma semana internado, eles têm o POI, pelo menos, do POI para o primeiro PO, em geral, eles estão no ambiente de UTI, era onde eu acompanhava esses pacientes. Eles têm um protocolo bem determinado de tocólise, né? Eu queria saber como é a tocólise nos casos de cirurgia minimamente invasiva, porque a gente já viu uma diferença no parto brutal aí, que eu vi as cicatrizes da minimamente invasiva. Quer dizer, se não tivesse mostrado, acho que eu nem tinha visto quase, né? A gente tem dificuldade de ver na cesárea mesmo. Então. Agora eu queria saber do protocolo de tocólise, em especial. Não existe. Não vou te falar porque não tem protocolo de tocólise, não se faz. A gente não usa tocólise. A gente, por exemplo, não usa gás para relaxar o útero. É uma diferença importante da técnica aberta para a técnica fetoscópica. A gente chama isso de efeito Chloe. Por que efeito Chloe? Porque uma colega que entrava com a gente na cirurgia fetal, lá no caso, nos primeiros 10 casos, ela estava grávida. Ela ficou grávida durante a fase 1. E aí ela não podia entrar na sala com gás. E a gente mudou para ativa, total intravenous anesthesia. E aí, usando só a venosa, a gente passou a não ter mais o relaxamento uterino. E isso para a gente foi muito bom, porque para quem faz cirurgia a céu aberto, precisa do útero mais mole, mais relaxado. Sim. Mas a gente não, a gente precisa do útero com algum tônus, um tônus normal dele, para que o trocáter entre e não afunde. A gente não fique naquela situação de uma bexiga muito mole. Então, algumas vezes a gente, até para colocar o trocáter, a gente coloca mais do que 500 ml de âmino em infusão para expandir esse útero e conseguir colocar os trocáteres guiados por ultrassom. Então, a gente passou a entender de uma forma diferente. Então, o nosso útero ele não contrai. Nosso útero ele fica mais ou menos no mesmo tônus que normalmente ele tem. A gente usa a mesma pressão que ele tem, mais 4 milímetros de mercúrio. Ou seja, a hora que a gente libera o gás dentro da cavidade, dá lá 9, 10 milímetros de mercúrio, a gente coloca 4 acima. Então, a gente trabalha num ambiente muito controlado. E contração
normalmente não acontece. Nos raríssimos casos onde a gente teve algum sinal de contração, a gente usou o atosiban, que é o protocolo do Einstein, mas de regra, como preparo, o que a gente faz é corticoide, isso a gente faz para todas as nossas pacientes, a gente dá 2 doses de corticoide antes da cirurgia, a gente faz Rogan, se é sangue negativo, e só. Não existe atosiban de rotina, não existe Bricanil de rotina, não existe nenhum medicamento. A alta é dada 3 dias depois, a gente costuma operar de quarta, essa paciente vai embora no sábado. E por que ela fica 3 dias? Para fazer o ultrassom no terceiro dia. A gente não faz ultrassom no dia seguinte, a gente não faz ultrassom 2 dias depois, justamente porque a gente quer que as coisas se estabilizem. A gente não quer ficar, não tem aquela necessidade de ficar vendo Doppler 12 horas depois da cirurgia. Isso não vai trazer informação nenhuma para a gente. Só Então a controle de gente foco, opera na BCF, quarta. ponto. Exatamente. 3 dias depois de manhã faz ultrassom, viu que o ILA está legal, que o Doppler está normal, vai para casa. Não. Essas pacientes elas vão sempre para o quarto, elas não vão para a UTI, não recebem tocólise, consequentemente, muito menos, ou seja, 0 casos de edema de pulmão, por conta de qualquer tipo de tocólise. A gente dá uma restrição muito grande de líquido, normalmente 800 ml a 1 litro durante a cirurgia inteira, sabe? É tudo mini, é tudo minimamente invasivo. Se você tiver a possibilidade de ver um trocáter, que é um introdutor vascular, na verdade, de 11 French, ele é um pouco mais grosso do que uma agulha. Um gel. Então, são instrumentos muito pequenininhos, são furinhos muito pequenininhos que não trazem repercussão. Então, te digo de verdade mesmo, a gente não faz tocólise, não existe atosiban no protocolo, não existe Bricanil e UTI muito menos. Não, Aí vem outra coisa que a gente faz o link com a resposta anterior. É aí que os convênios já vêm que quando comparam com a cirurgia a céu aberto, o procedimento, por mais que tenha equipamento mais caro, sai mais barato. Porque ela vai embora antes, sem necessidade de UTI, com muito menos medicamento. Se eu te mostrar a prescrição de pós-cirúrgico de uma mielo, você vai dar risada. O que tem? Tem Buscopan, tem Luftal. dipirona e Lufital. É isso. E a gente deixa a progesterona por via oral, para que ela não coloque via vaginal, para não confundir se é líquido, se é bolsa rota. Então ela toma por boca, mesmo a gente sabendo que o resultado não funciona muito bem por boca, mas a gente prefere usar progesterona 200 miligramas de 12 em 12, Buscopan de 6 em 6, dipirona de 6 em 6, esomeprazol para proteger o estômago, Lufital. Essa é a minha prescrição de POI de mielo. Só isso. Bom. Muito orgulho, né? Não tem nem o que falar, Rodrigo. Queria agradecer aí enormemente sua disposição em sair correndo Isso, cara, do centro cirúrgico para estar aqui dando essa aula. Eu queria usar vocês, na verdade, você, a Denise, espero poder trazê-la aqui em algum momento. É um prazer. Né? Eu sei que ela é uma pessoa super acessível, já conversei com ela algumas vezes, mas eu queria mais do que isso, acho que essa aula foi importante, como a Luciana falou, para a gente inspirar esses alunos, para esses residentes, para saber que aqui no Brasil a gente faz ciência, a gente desenvolve técnica, a gente luta contra tudo e contra todos, mas sim, a gente ainda consegue ensinar o pessoal lá fora. Parabéns, Rodrigo, obrigado. E eu acho que por hoje é só, pessoal. Semana que vem temos uma reunião mais administrativa, porque vai começar aí o 6º semestre, as atividades teóricas, então agora está funcionando só internato, viu, Rodrigo? Os meninos estão voltando agora em agosto, então semana que vem uma aula, uma reunião administrativa para acertar os pingos nos is, e aí, enfim, agosto, estamos de volta com tudo. Rodrigo, obrigado mais uma vez, tomara que dê tudo certo lá. No fim das contas, a Onfalocele fez o silo, você sabe já resultados aí? Eu estava sabendo tudo, você que tinha que dar essa aula, cara. A gente já entrou um pouco aqui nas confusões aqui do Hospital São Paulo, a gente já se virou um pouco. O Silo, ele ajuda muito mesmo. Mas deu tudo certo, como eu saí correndo, a hora que acabou a cesárea, o pessoal estava na sala ao lado, o
pessoal da cirurgia pediátrica pegou esse bebê, estava dando assistência. Então, acabando aqui, eu vou saber. Aí eu te Maravilha. mando no Então, privado depois o que aconteceu, porque nem eu sei. manda Mas notícia para mim. Pelo menos eu aviso o tenha dado pessoal. certo lá. Eu vou saber amanhã quando eu for passar a visita também. Não, Mas, maravilha. cara, Rodrigo, muito obrigado pela atenção de todo mundo. e Estou mais do sempre que pela disponível. mais que do que pela precisar. aula, obrigado aí pela parceria toda aí do Hospital do Servidor com a Unisa, obrigado pelo seu acolhimento com os alunos, enfim. Seguimos e o que vocês precisarem da gente, a gente está aqui na retaguarda. A gente pede, pode ter certeza. Maravilha, querido. Gente, Muito boa obrigado. noite. Obrigado a Boa vocês.